Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o nosso 7º dia da novena, em preparação para a solenidade de São Pedro e de São Paulo. No dia de hoje nós vamos falar sobre a negação de São Pedro. Oração a São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós e fazei que antes me seja arrancado do peito o coração do que o amor e plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Amém. São Pedro, rogai por nós. Em silêncio, apresente agora a Deus, nosso Pai, a sua prece. Apresente a Jesus a sua intenção por intercessão de São Pedro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 7º dia da nossa novena dedicada a São Pedro. Seja muito bem-vindo. No dia de hoje nós estamos meditando, refletindo sobre a negação de São Pedro. Jesus disse aos apóstolos: eu vou ser morto, eu vou ser crucificado. E aí Pedro, de uma forma espontânea, Pedro era muito espontâneo, Pedro disse a Jesus: Senhor, eu irei contigo, eu vou até o fim, eu vou acompanhá-lo. E Jesus disse: Pedro, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes você vai me trair. Pedro disse: não, Senhor, eu não vou te trair, eu vou até o fim. E Pedro traiu Jesus. Interessante que no momento da traição, uma mulher, uma pessoa simples, possivelmente uma escrava, era de madrugada, ela perguntou: você o conhece? Ele disse: não, eu não o conheço. E depois outro funcionário, e depois outra pessoa do meio da multidão, e Pedro traiu Jesus 3 vezes. Por que Pedro traiu Jesus? Eu penso que um dos motivos principais não era medo. Pedro não ia ter medo de uma mulher de madrugada. Pedro não tinha medo de acreditar em Jesus. Ele já seguia Jesus por aproximadamente 3 anos, mas Pedro ele não conseguia entender Jesus. Pedro não conseguia entender como que alguém poderia ser o Filho de Deus, como que alguém poderia realizar milagres e depois naquela noite mesmo, na noite de quinta para sexta, ter transpirado sangue no Monte das Oliveiras. Como que alguém que é tão poderoso pode estar sendo preso? Alguém que é tão poderoso pode ter medo de ter sentimentos tão humanos que
aparentemente são sentimentos frágeis. Pedro não entendia Jesus. Pedro traiu Jesus não é porque ele era medroso, é porque ele não entendia. E aí ele escolheu o caminho mais fácil. E aqui existe uma grande diferença, nós podemos chamar de, talvez, negação de São Pedro. Alguns dizem, não, padre, quem traiu foi Judas, Pedro negou Jesus. Ué, negar não é trair. Teve 2 traições, 2 discípulos traíram de forma muito concreta. Pedro e Judas, os 2 traíram. Os 2 são traidores. Mas Pedro se tornou o primeiro papa e Judas tirou a sua própria vida. E veja, o processo de reflexão dos 2 foram muito parecidos. Judas, o Evangelho diz de São Mateus que Judas fez um exame de consciência, que ele se arrependeu, que ele confessou publicamente que ele era pecador. Ele devolveu as moedas de prata que ele tinha recebido. Veja, ele fez um exame de consciência, ele se arrependeu e ele devolveu as moedas que ele tinha recebido para trair Jesus. Pedro também fez esse processo belíssimo. Pedro fez um exame de consciência, se arrependeu e pediu perdão. Qual que é a diferença entre Pedro e Judas? A diferença é uma só, e aqui você vai prestar bastante atenção. A diferença é que Pedro acreditou na misericórdia de Deus. Judas não acreditou. Judas achou que o problema dele era maior do que a misericórdia. O problema dele não tinha solução. Ele achou que o problema e o erro dele não podia ser perdoado. O problema do orgulho. E aqui que o demônio, aqui que o inimigo de Deus vai querer plantar no seu coração, você que é católico, você que caminha na fé, você que reza, você que tem fé. O demônio vai querer plantar no seu coração que você fique olhando para a sua história, fique se culpando, fique com sentimento de culpa, fique se julgando, fique triste. Querido irmão, o primeiro Papa, o discípulo que Jesus confiou à igreja, ele errou, ele falhou. E aí ele foi humilde, você precisa ser humilde e dizer assim, eu falhei, eu errei, um erro na vida não é uma vida errada. A misericórdia de Deus é muito maior do que a minha falha. Eu não posso mudar o passado. Eu vou seguir adiante, eu vou fazer melhor. Isso é um gesto de humildade, isso é um gesto de confiança, é um gesto de grandiosidade. Perfeito é Deus. As nossas falhas, os nossos erros servem para nos fazer pessoas mais atentas, porque ali a corda é mais fraca, é ali que está o nó, para nos fazer pessoas mais atentas, pessoas mais humildes e pessoas com uma fé mais madura. Querido irmão, querida irmã, que Deus lhe ajude. Que Deus lhe ajude a... Se em algum momento da sua vida você tiver dúvida de fé, você falhar, que você levante imediatamente, lave o seu rosto e caia. Caia de joelhos na frente de um sacerdote, faça uma boa confissão e olhe só para frente. Deus é infinitamente bom. Pedro errou quando ele queria entender Jesus do jeito que ele imaginava. E nós vemos como que Jesus é humano, como que Jesus